Vamos convidar para entrar aqui com a gente o professor Boaventura Souza Santos, de Souza Santos, grande sociólogo, professor, autor de tantos livros, grande debatedor sobre a questão da democracia no Brasil também, em Portugal e no mundo. Inclusive, professor, tem um texto seu circulando muito nos últimos dias. Muito obrigada por nos dar a honra da sua presença aqui hoje. Obrigado, Ana Prestes e Henrique Rodrigues. É um gosto enorme estar convosco aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo, professor. Professor Boaventura, eu vou começar perguntando sobre esse texto justamente aí que a Ana mencionou. Nesse texto que o senhor trata da tentativa de golpe aqui, da invasão dos palácios presidenciais, do Legislativo e do Judiciário brasileiro, em uma certa altura do texto, o senhor diz que a extrema-direita brasileira anda em consonância ali com a extrema-direita norte-americana, que as coisas parecem que caminham de uma forma semelhante. E o senhor compara as ações de lá com a do Capitólio, mas classifica como uma espécie de um Capitólio melhorado e aperfeiçoado, melhorado entre aspas, evidentemente. Só que, em algum momento, a certa altura, este ataque ao Capitólio melhorado e aperfeiçoado acabou falhando. Falhou e não deu certo. Eu queria que o senhor explicasse exatamente essa fala, essa construção, em que se traça aí uma analogia com o ataque que ocorreu nos Estados Unidos e o que ocorreu aqui no Brasil, como essas duas direitas extremas aí andam lado a lado e por que a gente acabou tendo sorte com esse intento falhando. Mas, olá, pois é uma questão excelente. Eu acompanho desde há muitos anos, porque eu vivi 35 anos, nos últimos 35 anos, parte do ano nos Estados Unidos, não é? E tenho acompanhado muito de perto o avanço das forças de extrema-direita nos Estados Unidos. E devo dizer que vejo uma série de semelhanças entre os comportamentos da extrema-direita norte-americana e a do Brasil. E não me custa a crer que, neste momento, para essa extrema-direita norte-americana, o Brasil seja um laboratório onde estão, de alguma maneira, a testar as suas ideias, e eu vejo algumas semelhanças. Bem, a primeira, e eu penso que é a que resulta, enfim, da entrada em Brasília, da invasão dos edifícios federais, tem naturalmente diferenças, até porque aqui, enfim, nós temos uma situação no Brasil em que os três poderes estão muito concentrados, são praticamente edifícios vizinhos. Não é comum no mundo que os três poderes estejam tão juntos uns dos outros. Portanto, quem ataca um pode atacar o outro muito facilmente, mas isto foi a opção dos grandes Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que acharam que esta era a melhor maneira de ter os três poderes, não é? E há aqui uma diferença, obviamente. Aqui, realmente, eles conseguiram, de alguma maneira, entrar nos três edifícios. Bem, a primeira coisa é que, melhorada, em meu entender, é que há uma entrada, há uma invasão de edifícios públicos. Não é realmente tão claro, no caso dos Estados Unidos, que haja uma conivência ou uma cumplicidade dos serviços de segurança na entrada das tropas. O que dá a impressão é que, como os americanos têm a ideia de que a sua democracia é intocada, apesar de estar a ser tocada por todos os lados há muito tempo, provavelmente não tinham as defesas, estavam apenas os polícias da segurança que normalmente estão no Capitólio, que são relativamente poucos e que não estão equipados para este tipo de invasão. Ao contrário, as notícias que a gente tem é que, eventualmente, houve serviços do próprio Estado e da segurança que, eventualmente, terão facilitado a entrada, que terão dado indicações, que os terão levado a certos lugares. Quer dizer, nós vimos cenas chocantes de polícias, de alguma maneira, a polícia militar, a escoltar os manifestantes. Quer dizer, isto não ocorreu nos Estados Unidos. Portanto, há aqui a primeira diferença, é que há aqui uma maior cumplicidade, em meu entender, das forças de segurança do Estado a vários níveis, que realmente colaboraram para isto, não é? E, portanto, nesse sentido, do ponto de vista
dos manifestantes e, portanto, dos vândalos que entraram nos edifícios. É uma hipótese melhorada, porque tem mais apoios internos. Mas, por outro lado, é evidente que não é tão claro nos Estados Unidos que houvesse uma tentativa de uma grande multidão a vir para Washington defender a eleição do Trump. Aqui nós temos várias declarações que efetivamente eles esperavam um levante. Numa das gravações, uma das organizadoras em São Paulo diz que esperam pelo menos 1 milhão de pessoas. Quer dizer, houve aqui o que falhou, obviamente, é o apoio popular. Não tiveram apoio popular. De todo modo, e isto é bom. Mas é bom e deve ser visto. Por exemplo, certamente terão tido notícia. Eu tenho algumas resistências com as revistas, com as sondagens, mas elas por vezes têm que ser ouvidas e lidas com alguma atenção. Há aquela sondagem da Atlas Intel, que é dos Estados Unidos, que fez uma sondagem acerca no Brasil de quem terá ganho as eleições, na opinião, e se deveria haver uma intervenção militar. Eu posso-vos mandar o que eu acabei de receber dessa, se não tenha já disponível, e aí vemos uma outra semelhança. A semelhança é a seguinte, é que eles conseguem, com as redes sociais, criar uma opinião sustentada e paralela de que houve fraude eleitoral e que o presidente legítimo não é legítimo. As últimas sondagens, vejam, depois quase de 2 anos, nos Estados Unidos, mais de 30% da população, muito mais republicana que democrata, continuam a pensar que Joe Biden não é um presidente legítimo, que Trump ganhou. Ora bem, esta sondagem da Atlas Intel, o que diz, o Lula ganhou, 64% das pessoas, 56%, por exemplo, pensa que não ganhou. 39% pensa que não ganhou. É muita gente, não é? E entre os evangélicos, são 68%. Que duvidam que ele tenha ganho. Por outro lado, sobre a possibilidade de uma intervenção militar da ditadura para validar as eleições, para invalidar as eleições e eventualmente convocar outras eleições, bem, nós temos nesta sondagem quase 37% a favor, não é? Claro, tem que se fazer uma análise fina pelas idades, pelas regiões do país, e nomeadamente pela religião. Parece que a variável da religião no Brasil está a ser uma variável importante. O que isto significa, uma coisa que eu há muito tempo tinha previsto, de alguma maneira, se confirmar, mas tem que se confirmar com cuidado, é que em países como o Brasil e a Índia, esta guerra, realmente esta possível guerra civil, digamos assim, à boca das eleições, pode assumir o caráter de uma guerra religiosa. Eu vejo a diferença entre católicos e evangélicos é muito pronunciada no Brasil. Bem, na Índia é fundamentalmente o hinduísmo radical, que considera e continua a ser aquele que mais apoia as políticas do Narendra Modi, no sentido de considerar que os islâmicos da Índia não são verdadeiros islâmicos. Portanto, eu vejo aqui com alguma preocupação esta ideia que corre nas redes sociais e que eles conseguem implantar, que fica por muito tempo. Isto é, de que realmente o presidente não é legítimo. E como digo, nos Estados Unidos já lá vão há mais de 1 ano. Isto pode vir a ser um fantasma na presidência de Lula da Silva? Pode. E se for, tem efeitos, obviamente. E eu penso que vai ficar até 2024. Quer dizer, eu tenho que... se a minha hipótese, que eu gostaria muito de estar errado, mas se a minha hipótese tem alguma razão, eu penso que a extrema-direita global, nomeadamente americana, está a jogar tudo por tudo para que no Brasil, até 2024, se torne claro que um governo mais à esquerda, embora o governo do presidente Lula tenha a Constituição que conhecemos, devido à composição do governo, um governo mais à esquerda não tem possibilidade de
ter estabilidade na América Latina. Nós estamos a ver o que está a suceder no Peru. Nós estamos a ver o que sucedeu no Chile, o investimento que houve da extrema-direita global para fazer uma derrota, e uma derrota contundente, digamos, drástica, do referendo, que não era nada de prever. Penso que, obviamente, também está a trabalhar ativamente para as eleições da Argentina que se aproximam. Portanto, eu penso que o contexto latino-americano, e o Brasil particularmente, devido ao seu grande força, pôs-se na mira desta extrema-direita, e eu penso que as autoridades brasileiras têm que ter, e há algumas sugestões que nós lhes poderíamos dar numa situação destas, como é que o governo brasileiro pode ganhar mais espaço de governabilidade. Muito bem. Professor, eu queria continuar nessa chave da comparação com os Estados Unidos. Durante as eleições de meio de mandato, né, das midterms elections, vários analistas, a gente ficou observando muito a ação dos trumpistas e como eles se colocaram. E foi justamente isso que você falou. De uma forma muito semelhante ao que está acontecendo no Brasil, eles têm seus meios de comunicação próprios, têm a Fox e seus canais nas suas redes, então eles mantêm uma base informada só unilateralmente, só uma via de informação, e eles sustentam a tese de que as eleições não foram legítimas e que as eleições foram fraudadas, Biden não estaria eleito, não estaria legitimamente eleito. E aqui no Brasil a gente já pensava isso exatamente. Talvez essa seja a toada também aqui no Brasil, caso eles percam as eleições. E você fala isso no seu texto, no ponto 3, lá, se eu não me engano, que são duas as estratégias da extrema-direita para tomar o poder hoje aqui na América Latina especificamente. Investimento nas redes sociais à la Bannon, né, à la Cambridge Analytica, o que foi feito no Brexit, o que foi feito nas próprias eleições americanas, e para ganhar as eleições. Caso perca as eleições não foram válidas. Então, infelizmente, muito semelhante. Essa questão das redes sociais especificamente, como você vê? Porque é uma nova arena completamente, né, de batalha. Para vencer as eleições, o PT e toda a campanha do Lula teve um investimento específico nas redes também, que já fez uma diferença com relação a 2018. Como você vê a esquerda, os setores progressistas democráticos hoje disputando esse espaço específico das redes? Vejo com alguma preocupação. Por exemplo, talvez os que se prepararam melhor, porque tiveram muito consciência do terreno que estavam a trilhar, que foram os chilenos, que estavam do lado do referendo e que se prepararam muito bem para estar muito atento à contra-informação que vinha das redes sociais e procurarem fazer uma resistência. Eu fiquei, de alguma maneira, convencido de que eles iam ser mais eficazes do que foram. E a verdade é que não foram. Não é? Porquê? Fundamentalmente porque a ideia fundamental da extrema-direita nas redes, do seu comportamento, é criar uma realidade paralela. E essa realidade paralela é imune a qualquer confrontação com a realidade. Portanto, por mais que lhe diga, mas espera aí, não são comunistas, ou não vem aí o comunismo, mas ninguém vai fechar isto. Mas não entendem, já não querem ouvir esta ideia do universo paralelo. Eu penso que aquilo que nós temos que pensar no futuro, Ana, é realmente o que é que as redes sociais vão significar no futuro para a sobrevivência da democracia. Eu, com franqueza, eu penso que uma de duas, quer dizer, ou as redes sociais passam a ser aquilo que são, mesmo com alguma limitação já hoje, mas que ainda hoje é a Wikipédia. A Wikipédia é uma fonte de informação legítima que não dá dinheiro a quem inventou, obviamente, e, portanto, é um meio de comunicação que, neste momento, teria que ser, é financiado por todos nós, digamos assim, tem problemas de vieses, não é o momento agora de mostrarmos os vieses da Wikipédia, mas é evidente que é imensamente mais segura na informação do que estas que surgem agora pelas redes sociais. Enquanto realmente o modelo de negócio for os assinantes, for a publicidade, e a publicidade for tanto maior
quanto maior e com mais eficaz é o discurso do ódio, a estigmatização, a dominação de outros e a sua demonização, vai ser muito difícil, sobretudo em sociedades onde a população depende muito das redes sociais. O Brasil é uma... nós sabíamos isto desde 2016, 2017, que no Brasil havia uma percentagem significativa da população, parece que orçava nessa altura, por 60%, que a única fonte de informação era o WhatsApp. Portanto, não vêem sequer a TV Globo, quer dizer, não vêem a televisão e não nos ouvem também a nós, obviamente. É o WhatsApp e as suas redes. Portanto, é evidente, se isto continuar assim, é uma situação realmente um pouco diferente da que vivemos aqui na Europa, e noutros países, também na Ásia, digamos assim, há mais diversificação. Aqui realmente houve uma entrada em pleno. Tem que haver uma regulação, e essa regulação é fundamentalmente a seguinte: eu penso que se realmente quem controla as redes tiver a possibilidade, porque as são controlados por gente muito concreta e grupos económicos fortes, não é? Souberem que efetivamente as eleições não foram viciadas, não podem continuar a permitir redes sociais assentes nessa ideia. É a única maneira, porque de outra maneira vai continuar como vemos nos Estados Unidos. Claro que a gente sabe que isto acontecia, a gente sabe o que aconteceu no México. Como é que foi no México? O Andrés Manuel teve que ganhar 3 eleições, as 2 primeiras roubaram-nas. Roubaram porque a fraude eleitoral era possível, porque havia uma diferença de 2, 3, 4%. Ele teve que ganhar por muitos por cento. Foi a terceira grande eleição. Para aí tornava-se óbvio que não era possível. Não é? No Brasil, eles estão a tentar exatamente isto. Se não ganharem, que percam por pouco, para tornar credível a ideia da fraude. Professor Boaventura, eu vou agora pedir para que o senhor comente, né, a situação aqui do Brasil com base em uma das suas formulações aí desenvolvidas ou no curso da sua carreira, que é a do fascismo social. O fascismo social que parte da premissa de que o contrato social é rompido, aquele contrato social clássico é rompido, e que ao romper isso, né, ao se abolir ou tentar abolir marcos civilizatórios, né, como direitos sociais, enfim, uma série de coisas aí que norteiam a humanidade de algum tempo para cá, grupos e setores ali mais poderosos e naturalmente por serem fascistas mais violentos e que usam de dispositivos e expedientes mais violentos, acabam aí abrindo uma guerra para conquistar aquilo que eles desejam, seja lá da forma como for. Essa formulação se aplica como, né, grosso modo, ao que a gente tem visto no Brasil nos últimos tempos, e é possível dizer que esse fascismo social se intensificou com a chegada do Jair Bolsonaro ao poder? Meu caro, eu acho que sim. Eu acho que talvez nunca tenha sido tão atual, infelizmente, esta ideia. Eu distingo vários fascismos societais, digamos, ou sociais, são aqueles que passam por existirem, apesar de haver formalmente um Estado democrático, mas se criam relações de tipo fascista. O primeiro é o fascismo financeiro. Eu acho que o Brasil, com a concentração do capital financeiro e a sua voracidade, que é conhecida ao nível das taxas de juros, é evidente que tem quase um papel de coloca a sociedade brasileira como refém. Aliás, se notarem, uma das coisas que os bolsonaristas, e que aliás continuam muito a circular nas redes deles, é que quando Lula da Silva foi eleito, a Bolsa de Valores veio abaixo. E, portanto, imediatamente, naquele imediato. Então, a ideia era que os mercados estão-nos a dizer que não querem. Era a ideia dos mercados. Toda a gente sabe o que são os mercados. É o capitalismo financeiro pior, naturalmente, e é controlado por muito poucos bancos, digamos assim. A nível mundial, são 5 instituições financeiras que determinam as oscilações das bolsas de valores. Isso é conhecido e é sabido, mas então aparecem os mercados. Bem, o que nós podemos dizer é que esta forma de fascismo não parece neste momento, isto é o fascismo financeiro, tão ativo, digamos assim, na sociedade brasileira neste momento, porque o comportamento, a meu entender, de Bolsonaro foi de tal maneira grotesco, buçal, que realmente o fascismo financeiro
pensa que eventualmente, vejam que não é gente que não emprega muita gente diretamente, o fascismo financeiro não emprega muita gente, e os que emprega normalmente até paga razoavelmente bem, é melhor que realmente se encontre uma política de direita, mas que não seja a política de Bolsonaro, esta personalidade tão grotesca, buçal e, digamos assim, muito fora daquilo que eles podem querer ao nível dos costumes, etc. Isto não quer dizer que, estando esta forma de fascismo mais, digamos assim, recessiva neste momento, não sabemos no futuro, não é? Há outras que estão para a frente. Então, quais são as outras? Por exemplo, o fascismo paramilitar. Isto é, era uma forma que não existia no Brasil. Nós não estávamos habituados a ter forças militares privadas como existiam na Colômbia, não é? Os paramilitares que foram criados, enfim, com grande apoio do Estado, sobretudo no tempo do Álvaro Uribe, e que funcionaram e continuam a funcionar como um Estado paralelo, digamos assim, militar, digamos. No Brasil, sabíamos do crime organizado, sabíamos do PCC, sabíamos de milícias, mas não sabíamos da possibilidade do crime organizado ser posto ao serviço de uma política de governo, não é? Portanto, nós vimos, e é aqui que os senhores estão a ver, uma das razões por a qual nós estamos entre os financiadores, está o setor armamentista. Porque o setor armamentista precisa muito deste fascismo paraestatal das milícias, não é? E este é um fascismo que é armar os cidadãos para se defender. Foi assim que fizeram nos Estados Unidos. Este cresceu extraordinariamente no Brasil. E o grande problema destes fascismos, Henrique, é que quando se criam, depois é muito difícil neutralizá-los. Porque se enquanto não se criam, muito bem. Agora, depois de se criar, é muito difícil, porque vêm todos os argumentos contra uma eliminação destes grupos. Vejam, basta ver como é que os nossos bolsonaristas e extrema-direita agora apelam aos direitos humanos das pessoas que estão detidas. Agora, finalmente, os direitos humanos têm alguma validade para eles, não é? Até agora era bandido. Quem defendia direitos humanos é bandido, não é? Dizia o vosso presidente, não é? Portanto, este fascismo mantém-se e ficou. Um outro fascismo que se agravou bastante no Brasil foi o fascismo territorial. Isto é, a pouca, digamos, integridade do território por forças não estatais. São os garimpos, são as invasões das terras dos indígenas, a desmatação, o desmatamento da Amazónia configura uma situação de fascismo, digamos, territorial. Porquê? Porque é uma alteração da marca do território, neste caso, dos territórios demarcados, feito por agentes privados e de uma maneira impune. O que tem que ver na ideia do fascismo societal é a sua impunidade. Não é? Agora, o fascismo social depois tem o fascismo que era, digamos, a matriz de todos os meus fascismos societais, que é o fascismo contratual. Isto é, o facto de que o neoliberalismo, com a precariedade das relações sociais, das relações de trabalho, com a revisão das leis trabalhistas, o que procura é pôr cada vez mais os trabalhadores na situação, digamos, que como eu chamo de subhumanidade. É trabalhadores como as populações racializadas e sexualizadas, sem direitos, basicamente. É trabalho sem direitos, não é? E, portanto, este trabalhador é totalmente dependente do patrão. E, portanto, isto é uma massa de manobra que fica ao seu dispor, nomeadamente, veja que é este capitalismo, que não é o financeiro, mas é o capitalismo que emprega gente, é o agronegócio, são os serviços, é o pequeno comércio da distribuição, são os armamentistas que têm os trabalhadores na sua mão e, portanto, recrutam para qualquer aventura. Tem que ver que no século, quando foi a Revolução do século XVII, a Revolução Gloriosa dos ingleses, tiveram que debater aquela ideia que vinha desde o Locke, que os trabalhadores não podiam votar porque eram dependentes do patrão. Faziam tudo o que o patrão quisesse. Como é que se pode dar direito de voto aos trabalhadores se eles não têm autonomia? O que é que faz o neoliberalismo? Salvas as óbvias também diferenças, não estamos no século XVII, estamos no século XXI, mas é fazer com que a população, ao seu serviço como trabalhadora, tenha a menos regalias possíveis. Quer dizer, o trabalhador não pode perguntar ao sindicato, olha lá, o que é que vocês acham? Eu devo entrar nisto? Devo ir para Brasília? Devo faltar ao trabalho? Não, espera aí, a gente não... O sindicato como é? Qual é se a gente fizer greve, como é que é isso? O que é que isto significa? Não. A taxa de sindicalização no Brasil
baixou abissalmente. Só está agora, enfim, com alguma relevância na função pública, não é? E na função pública tem uma eficácia, obviamente, e continua a ter, e ainda bem, não é? Agora, nos outros setores, portanto, eu acho, Henrique, que o fascismo societal, nestas diferentes formas, e ampliou-se fortemente no Brasil, não tenho dúvida, nos últimos 4 anos, e é isso, de alguma maneira, que está a alimentar esta mudança, que essa sim é nova na minha análise, é como é que o fascismo social, atingido um certo patamar, pode ousar transformar-se em fascismo político. O que eu vi no Brasil é um fascismo social que vai crescendo na sociedade e que a certa altura parece que tem força suficiente, felizmente não teve neste momento, de se transformar em fascismo político. É isto que nós assistimos, não é? Por agora falhou. Agora temos que ver qual é a estratégia do governo do Lula para, não nas palavras, mas nos atos, tornar que isto não seja outra vez possível, fazer com que isto não seja possível, porque à segunda podem falhar, à terceira não sabemos, não é? Por falar em provar em atos, professor Boaventura, ontem eu lembrei muito do senhor e de todos os debates quando vi a posse da Aniele Franco, quando todos nós vimos ali a posse da Aniele Franco e da Sônia Guajajara para 2 ministérios que vão ser bem importantes no governo Lula. Já falamos aqui do ministro dos Direitos Humanos também, do Silvio, mas ontem foi muito simbólico ali no Palácio do Planalto, justamente poucos dias após o 8 de janeiro, da destruição, que se entrou com o povo para dentro do palácio, e ali se tocaram tambores, e se deu posse a 2 mulheres, uma mulher indígena, uma mulher negra. A primeira vez que uma mulher indígena chega a esse posto no Brasil, inclusive recentemente foi a primeira vez que uma mulher indígena, a Joênia Wapichana, chegou à Câmara dos Deputados e das Deputadas, né? Isso é absurdo, né? Mas foi a primeira vez em 2018, e agora esses 2 ministérios. Como que você percebe isso? Como que o governo Lula, 20 anos após aquela outra posse, lá em 2003, ali no bojo, inclusive, do Fórum Social Mundial, onde nós nos encontrávamos, o que mudou aí nesses últimos 20 anos e o que pode ser feito nesse governo justamente para inviabilizar a chegada desse fascismo político ao poder no Brasil? Mano, eu penso que são 2 estratégias principais, entre muitas outras, não é? Eu acho que a primeira estratégia é esta, é uma política simbólica de grande força, de mostrar realmente aquela subida da rampa é absolutamente notável e transformadora, digamos assim, das mentes. Eu devo dizer que foi tão violenta tão forte, digamos assim, para os bolsonaristas, que eles quiseram uma semana depois desfazê-la. Portanto, há aqui uma simetria nítida, obviamente. Eles quiseram pôr a subir a rampa aqueles que, segundo eles, foram excluídos pelo governo do presidente Lula. Portanto, significa que nós estamos perante uma sociedade dual, 2 Brasis, digamos assim. E estas sondagens mostram que há 2 Brasis. Portanto, isto significa que vamos ter uma luta renhida nos próximos anos, em que se vai medir forças. Ou são as forças democráticas que ganham, ou são as antidemocráticas. Mas, à partida, não podemos dizer que as forças democráticas têm uma vantagem tão grande, apesar da vantagem internacional, que também podemos depois discutir, também tem que ser vista com muito cuidado, pode existir. Não estou a ver que seja uma vantagem que nos possa fazer descansar. Portanto, a primeira medida é essa. O que é que aconteceu? É que realmente as medidas de inclusão a partir de 2003, pelos quais nós lutámos muito, das ações afirmativas, por exemplo, a defesa dos territórios indígenas, por exemplo, como todos nós nos envolvemos nessa luta, deu resultado. Ao fim de 20 anos, o que estamos a ver é que a ascensão social se transforma em ascensão política. Leva tempo. Levou 2 gerações praticamente. Mas pronto, é evidente que leva tempo, mas chega-se lá. E realmente a Sônia Guajajara, uma querida amiga minha de há muitas lutas, e que finalmente chega ao poder, com a irmã da Marielle, que eu não tenho uma relação pessoal direta, mas trabalho há muito tempo no Museu da Maré, da favela onde elas nasceram, e naturalmente com a gente que está muito próximo da Marielle. Portanto, é extraordinário, e esta política é realmente esta força da afirmação do poder político, como a do Silvio Almeida, que é fundamental, em meu entender. Nós temos pela primeira vez uma percentagem significativa da população que se declara como negra dentro do governo.
que era uma grande reivindicação nossa. Metade do país é negro. E, no entanto, havia muito poucos negros no governo. Bem, estamos a chegar provavelmente entre 30% e 40%, consoante os cálculos. Não é? Isto é muito significativo. Agora, basta? Não, não basta. Não basta de maneira nenhuma. E aqui, o que é preciso? A segunda medida é punir exemplarmente os golpistas. Porquê é que isto é importante? Isto não é importante só para punir e para tornar, desestimular qualquer outra tentativa. É para mostrar aos militares que realmente o poder civil tem força para punir aqueles que prevaricam a lei. Porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque a outra grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que nos Estados Unidos as Forças Armadas tornaram muito claro, logo a seguir às eleições, que estavam do lado da democracia e que não tinham nada a ver, nem queriam de maneira nenhuma, que se alterasse a ordem institucional. Nós não ouvimos nada das forças militares. O que nós vimos são as notícias, ultimamente até recentes, de um vice-presidente que convive amigavelmente com um dos mais extremistas, violentos, alguém do exército na reserva com quem tem tido muitas relações. E não interessa estar nas redes, não vou entrar em detalhes sobre isto. Mas significa que há uma promiscuidade com prevaricadores da lei, com gente de extrema-direita por parte deste governo. Bem, e Mourão é militar. Portanto, nós ouvimos pelo menos o silêncio. Outro sintoma para mim gravíssimo foram acampamentos durante 2 meses numa área de segurança militar. Portanto, eram os militares que os deviam ter tirado. Não tiraram, obviamente. É preocupante que o Ministro da Defesa tenha considerado que eram manifestantes pacíficos. Eu penso que aqui há 2 opiniões neste momento no Brasil que eu acho que devemos ter muita atenção a respeito do Ministro José Múcio. Claro que é evidente que depois de tudo o que se passou, ouviu muita gente, eu próprio disse no meu texto que considerava o Ministro José Múcio Monteiro como um ministro problemático. Bem, isto tem que ser visto com muito cuidado e com muita circunspecção, fundamentalmente pelo seguinte: a outra opinião, que é igualmente respeitável e talvez até mais nestas condições, é que realmente não interessa neste momento ao governo do Lula entrar com uma fricção com o poder militar, digamos assim, em si mesmo. O que é possível e o que é necessário nesse caso é mostrar ao poder militar que não há nenhumas condições para poderem intervir na vida pública democrática do país nos próximos 4 anos. E para isso é preciso que, primeiro, punir muito bem os bolsonaristas, os vândalos, e puni-los exemplarmente. A Polícia Federal parece-me estar a ter, o Alexandre Moraes, aliás, acabou de elogiar de uma maneira muito significativa, conhece quem são os grandes financiadores, no agronegócio, por exemplo, que estão realmente já e que podem vir a ter punições grandes, por exemplo, no que respeita no acesso ao crédito. É preciso mobilizar os Estados Unidos para que esta gente não tenha os seus célebres vistos para ir para Miami, que é o que eles gostam de ir fazer as suas férias. Portanto, eles têm que ser punidos de várias formas, não é? Esta punição tem que existir. Porquê? Porque amanhã, e a Ana conhece muito bem toda esta luta pela amnistia, toda a luta da averiguação da verdade, dos crimes que não foram amnistiados e não deviam ter sido, porque nunca prescrevem. Eu acho que esse tema tem que voltar. E é preciso que só volte quando realmente os militares sabem que o poder civil sabe punir. E sabe punir quem prevarica a ordem. Quizás não pôde fazer na transição, mas falo agora. E falo de uma maneira exemplar. Isto combinado com a ideia de que não há um apoio popular neste momento para um golpe, apesar destas sondagens que são perturbadoras, mas uma coisa é a sondagem perturbadora das pessoas que dizem em teoria e outra coisa é ver que perante um caso concreto se as pessoas vão ou não vão. Convém com muito cuidado ver o que as pessoas pensam e depois o que é que fariam se viessem, não é? E eu penso que isto tem que ser analisado com cuidado. Estes números que eu há bocado dei têm que ser vistos com muita circunspecção, mas é bom que se tenham em mente. Professor, eu queria uma análise agora que vai colocar as coisas assim de forma mais ampla, mas também um pouco mais básica para que a nossa audiência consiga compreender algumas coisas em relação à própria história recente do Brasil das últimas décadas. Para isso,
eu vou citar um texto que o senhor publicou há 9 anos, naquela altura, falando da situação em que Portugal se encontrava, no qual o senhor traçou uma analogia, me pareceu brilhante, fantástica, com a fabulosa obra Jangada de Pedra, do José Saramago. Me chamou muito a atenção esse texto, porque o romance Jangada de Pedra é a minha obra predileta do José Saramago, e ela não tem tanta projeção quanto outras obras que ele produziu. Eu venho de uma família que tem origem ibérica, né, portuguesa e espanhola, então isso, de alguma forma, na minha cabeça, fantasia um pouco. Para quem não sabe, a Jangada de Pedra trata de uma alegoria incrível, que é a Península Ibérica se desprendendo, né, na verdade, uma metonímia, se desprendendo ali do resto da Europa e se isolando, isso muito por conta da sua cultura muito própria e peculiar, diferente do resto da Europa. E nessa analogia de 2014, o senhor diz que assim, quando eu observo Portugal, né, hoje, naquela altura, eu vejo assim, será que a chegada da Troika, né, aquelas medidas econômicas, realmente foram tão boas? Será? Aí o senhor diz assim, será que todas aquelas conquistas advindas da Revolução dos Cravos, lá em 74, elas realmente se institucionalizaram, elas foram realmente boas e colocadas em prática? E aí o senhor fala da mistificação de um passado e de uma conquista, que, na verdade, quando a gente começa a analisar, é uma mentira, que assim, algumas coisas mudaram, mas não da forma como a gente mistificou na cabeça. Agora, quem faz a analogia sou eu, e a minha analogia é com o texto do professor Boaventura. Professor, será que o fim da ditadura no Brasil, pelo menos formalmente, em 1985, o encerramento do ciclo oficialmente autoritário, a chegada do poder 2 décadas depois, de um homem de esquerda, do povo, né, um operário pouco escolarizado, e aquele desenvolvimento e aquela pujança econômica que colocou o Brasil ali como protagonista, enfim. Será que nós mistificamos esse Brasil pós-ditadura? A nossa solidez democrática foi mistificada, a nossa solidez e o nosso protagonismo econômico foram mistificados, porque, afinal de contas, a gente está vendo isso tudo ruir como um castelo de cartas que é assoprado agora. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Pois é, Henrique, é uma boa pergunta. Eu acho que é evidente que nós, sobretudo aqueles países, eu aqui falo de Portugal, que tivemos uma ditadura ainda mais longa, de 48 anos, é evidente que quando eu vivi parte da minha vida adulta com essa ditadura, tinha 34 anos já quando ela acabou, portanto pode imaginar que quando esse jugo ditatorial sai de cima das costas, é um alívio extraordinário, não é? E portanto é uma festa, tão bem cantada pelo Chico Buarque de Holanda. E, portanto, todos nós nos regozijamos e é evidente que corremos o risco de exagerar exatamente nas nossas vitórias. E no caso português, obviamente, que esse risco ainda foi maior, porque esta revolução chegou a ter um momento socialista, digamos assim, que não aconteceu no Brasil, não é? E esse momento socialista foi um momento muito forte, digamos assim. Aí tivemos uma desgraça, obviamente, que é a divisão que venha desde 1914 na Europa entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, não é? Quando estes dividiram, quando a divisão do SPD alemão se deu por causa dos créditos para a Primeira Guerra Mundial. Porque se realmente gente como a Rosa Luxemburgo ou o Karl Liebknecht tivessem ficado no Partido Socialista de então e de hoje, as coisas seriam diferentes, não é? Sobretudo se a gente olhar, no meu caso concreto, para a Rosa Luxemburgo, que sempre foi uma grande guia de algumas das minhas ideias, não é? Bem, o que nós tivemos fora estava dividido, o campo estava muito dividido, um partido socialista que já não era socialista e um partido comunista que era o único partido que, na Europa que se tinha recusado a criticar a União Soviética quando foi da Checoslováquia, quando foi da Hungria. Isso criou problemas, obviamente, calculo, de um grande intelectual, dirigido por um grande intelectual, com quem eu tive excelentes debates, que era um homem realmente grande, que, como qualquer, dentro do Partido Comunista, nunca se olha muito bem, com bons olhos para os intelectuais, isso desde 1919, pelo menos, era o Álvaro Cunhal, um grande líder, um homem acima
de todas as médias, se quiser, dos líderes europeus, em meu entender, não é? Marcado, obviamente, por muitos anos de prisão. Portanto, tivemos essa divisão e depois houve uma entrada dos Estados Unidos na Revolução Portuguesa. Hoje sabemos, está documentada na minha revista, que tem muitas semelhanças com o que se passa noutros países. O Sr. Kissinger simplesmente disse, é o Dr. Álvaro Cunhal, o líder do Partido Comunista, que na Europa não poderia de maneira nenhuma, na Europa Ocidental, surgir nenhum país que estivesse aliado à União Soviética nessa altura. E, portanto, era preciso que isso fosse tornado claro. E se isso não fosse tornado claro, os Estados Unidos invadiam Portugal. Veja que isto ocorre um ano depois do Pinochet. Isto é um ano depois do Pinochet, não é? O que aconteceu? O Mário Soares, o Willy Brandt, portanto, os socialistas europeus disseram, não, Kissinger, aqui na Europa nós não precisamos disso, nós temos os nossos próprios meios. Nós vamos tentar financiar muito bem as eleições e vamos ganhar as eleições. Muito dinheiro veio da CIA, veio da AFL-CIO, portanto, a organização sindical norte-americana, que encheu os cofres do Partido Socialista para ganhar as eleições de 1976 e o Partido Socialista ganhou. E quando ganhou o Partido Socialista, o Partido Comunista não tinha outra opção, porque era o que ele tinha vindo a dizer, que defendia a democracia e, portanto, respeitava os resultados democráticos. Hoje o Partido Comunista tem 8% da população, ainda muitos mais altos da Europa, digamos assim, na situação em que nos encontramos e que existe, obviamente, e é bom que continue a existir em Portugal um Partido Comunista com integridade. Estou a dizer isto à vontade, porque eu nem sou sequer membro do Partido Comunista, e é por isso que eu procuro ter mais objetividade nisso, que é muito importante que haja essa diversidade. Portanto, nós tivemos uma grande expectativa que foi seguida de uma grande frustração, que se ocorre em 25 de novembro de 1975, e que é a ideia que, efetivamente, Portugal pode ser uma democracia, mas tem que ser uma democracia europeia e será uma social-democracia. Qual é a diferença com o Brasil? Primeiro, não há um momento socialista, obviamente, na transição. E, em segundo lugar, a transição democrática ocorre no Brasil exatamente ao mesmo tempo que se está a fazer a transição neoliberal. A democracia brasileira veio com o neoliberalismo. Ao mesmo tempo, praticamente, nós estamos em 85 e, como vê, 85 é o ano do consenso de Washington, é o ano que começa a ser todas aquelas políticas, algumas delas nacionalistas, digamos, desenvolvimentistas da ditadura, começam a ser cada vez menos possíveis também. Porque o neoliberalismo não quer isso. Quer realmente é a liberalização, é a privatização e a liberalização. Portanto, o Brasil, à partida, a expectativa da democracia brasileira não era sequer uma social-democracia, como foi o caso da portuguesa. Era uma democracia liberal, talvez com um pouco mais de direitos, mas sempre foi assim até o Lula da Silva chegar. Praticamente só com a vitória de Lula da Silva é que se tenta fazer uma social-democracia à latino-americana, digamos assim, diferente, e, portanto, não são políticas universais, são políticas compensatórias que eram perfeitamente permitidas pelo sistema neoliberal. O Banco Mundial, há muito tempo, e o Fundo Monetário aceitam políticas sociais desde que sejam compensatórias. Isto é, para aqueles só que precisam e que têm que fazer prova de que precisam das suas... E, portanto, foram os bónus, as bolsas famílias, tudo isso é a geração das medidas compensatórias que não são propriamente direitos sociais universais, como sabemos, não é? A renda mínima universal, por exemplo, do nosso querido Eduardo Suplicy, seria outra coisa, não é? É uma medida com outro tipo, não é? Tem outra lógica. Portanto, foi isso e, portanto, teve ainda outro fator de menos entusiasmo e de menos expectativa. É que foi uma transição pactada, ao contrário da chilena e da Argentina, isto é, os militares tiveram uma influência estratégica em alguns artigos da Constituição. E são aqueles artigos que permitiram Bolsonaro, basicamente. Que permitiram que os homens que fizeram a tortura e que levaram o país àquela situação tenham passado, até pelo menos à crise da vacina, parecia que eram os homens, porque são fundamentalmente homens que estamos a falar, mais impolutos, mais incorruptíveis, mais defensores do bem público do país, são os militares. Bem, depois veio o escândalo das vacinas e vemos toda a miséria que vai dentro da corporação militar, não é?
E quanto mais se descobrir, mais vamos ver as misérias que há lá dentro, não é? E é por isso que muitos deles quiseram continuar, obviamente, com o Bolsonaro, porque era, como dizia aqui o nosso poeta, é fartar vilanagem, quer dizer, destruam e façam tudo aquilo que quiserem, o país está à vossa disposição. Portanto, eu acho que sim, que a expectativa foi exagerada no início, ela veio a aumentar muito mais tarde, praticamente só mais de 15 anos, quase 20 anos depois, é que ela ganha vitalidade, ao contrário da portuguesa, que vai da social-democracia, que tem um decrescendo, até hoje praticamente, portanto uma democracia uma social-democracia cada vez mais em crise, com degradação de salários, etc. O Brasil tem uma descida, depois tem uma subida com o Lula, que é uma descida em parte verdadeira, no que respeita a criar melhores condições de vida para as classes populares, e em parte falsa, porque não alterou o padrão da desigualdade social que se manteve, não é? Isso também é obviamente permitido pelo neoliberalismo. Isto é que agora já não vai ser possível, porque as condições que tornaram possível o Lula da Silva de 2004 para aí adiante não estão vigentes neste momento. E essa é uma fonte de preocupação. Claro. Professor Boaventura, quero te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, viu? Muitos elogios aqui, muitos comentários no nosso chat. Eu queria fazer uma última pergunta. Você tem dito nas últimas reflexões que é preciso ter muito cuidado com a direita aqui na América Latina, que sempre teve o golpe aí embaixo do braço, né, como uma das suas opções, que não se pode confiar na direita como defensora da democracia, que a gente, para construir essa democracia, é preciso ampliar, né, as maiorias. Daqui a mais ou menos 10 dias vai estar reunida a CELAC, em Buenos Aires. Vai ser a primeira missão, inclusive internacional, do presidente Lula. E muitos desses novos líderes da esquerda latino-americana, como a gente já citou aqui, o López Obrador vai estar, o Gustavo Petro, da Colômbia, o Boric do Chile, o Lula, ou seja, todos esses. Que mensagem você acha que seria... que a CELAC deveria passar neste momento, aí a América Latina e ao mundo, né? Ontem a gente observou com uma certa preocupação a OEA, sempre que a OEA se mete a tratar de democracias na América Latina é complicado, e nos últimos anos, no último ano e meio, mais ou menos, o López Obrador, o Lúcio Arce e o próprio Fernandes têm colocado a CELAC como um contraponto à OEA de uma forma muito importante, como não se havia visto ainda aqui na América Latina. Então, eu queria deixar contigo essa pergunta. Mano, eu penso que é absolutamente fundamental, claro. Eu tenho sempre. A OEA é uma organização, basta ver a sua história e o seu presente, é uma organização ao serviço dos Estados Unidos. O Luís Almagro é um dos homens mais sinistros da América Latina e é um embaixador dos Estados Unidos e às vezes do deep state dos Estados Unidos, não é sequer da política oficial, às vezes é de certos interesses de extrema-direita que circulam. É um homem da pior espécie, a meu entender, não é? Eu fico muito pouco tranquilo quando vejo a OEA, ainda recentemente, assinar mais acordos com as associações de juízes e de magistrados da América Latina, não é? Eu tinha estado, aliás, pouco tempo antes, a dar uma conferência na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro e tive a ocasião de falar aos colegas, são colegas progressistas e não, neste caso concreto, de quem estava à frente, mas lá foram assinar mais um convênio no âmbito da OEA de formação. Eu sei que aquilo é formação fundamentalmente para defender a propriedade privada e estar contra qualquer agressividade, contra qualquer governo de esquerda e corrupção de tolerância zero com as esquerdas, não com a direita, obviamente. Isso não é o grande viés do senhor Almagro da OEA. Portanto, eu sou totalmente a favor de criar contrapoderes neste sentido. E o contrapoder é esse. Aliás, uma das razões que leva, como eu dizia num texto anterior, que a lua de mel do presidente Biden com o Lula vai ser curta, não é? Ela é neste momento importante porque não estar ao lado do Lula significa estar ao lado de Trump, e ele não, é fortalecer Trump, ele não pode fortalecer Trump até 2024, e portanto há aqui uma lua de mel, mas é uma lua de mel curta, porque
temos agora a China, basicamente, não é? E é evidente que países como o Brasil, países como a Argentina têm relações com a China fundamentais. E que não estão apenas ao nível exportador, estão a nível também de trocas de tecnologia, etc. Há neste momento um boicote total dos Estados Unidos, por exemplo, a maior empresa, uma das maiores empresas de exportação de microchips, sobretudo os mais inteligentes de última geração, que é de ultravioletas de última geração, que são produzidos na Holanda. Neste momento essa empresa está realmente a ter que enfrentar esse embargo de não poder continuar a exportar para a China os chips de ultíssima geração por imposição dos Estados Unidos. Portanto, se isto é assim na Europa, vai ser ainda pior na América Latina. E, portanto, não na área da tecnologia, mas noutras áreas, não é? E tudo o que tenha a ver com a China ou a Rússia tem que ser neutralizado na América Latina de qualquer maneira. De qualquer maneira, devo-te dizer. E essa é a minha preocupação. E, portanto, podem perder, para eles neste momento, perder umas eleições é perder uma batalha, não é perder uma guerra. E, portanto, eles vão estar à espera do próximo deslize. Por isso é que eu tenho dito, inclusive aqui em Portugal, mas tenho dito na Espanha, mas também tenho dito no Brasil, cuidado, no que respeita a governos populares, a gente de esquerda, a tolerância com a corrupção é zero, tem que ser zero. Tem que ser o mais radical possível. Realmente uma tolerância total. Porquê? Porque realmente é a grande arma que está nesses tais acordos da OEA, é que não se destrói a esquerda politicamente. Destrói-se por coisas aparentemente não políticas, como a luta contra a corrupção. Foram o que tentaram fazer com o Lula, só que fizeram muito mal. E eles falham. A gente tem que confiar nesta gente, falha. E ainda bem para nós, não é? Portanto, eu penso que sei lá, que era a minha mensagem seria, por favor, unam-se, sejam fortes, organizem-se, porque realmente os Estados Unidos, neste momento, também não pode aguentar um isolamento muito grande e, sobretudo, tem este grande problema, é que realmente está dominado por uma política externa de que quem não está comigo está contra mim. Veja o caso da Europa. A Europa hoje é um conjunto de Estados vassalos. A Europa é um conjunto de Estados vassalos. A autonomia da política externa da Europa não é muito maior que a de Porto Rico, neste momento. Se a gente olhar bem para a guerra da Ucrânia. Não é? Portanto, a ideia de que eu tenho dos neoconservadores dos Estados Unidos que dominam hoje a política externa é que querem fazer isso na América Latina. É preciso uma CELAC que lhes mostre à partida que isso agora não é possível. Porque os governos são governos democráticos que têm toda a legitimidade e que estão muito atentos aos golpes. Porque, Ana, não é... O que eu digo sempre não tem nada a ver com teorias de conspiração. A gente olha para a realidade. A minha querida amiga Francia Marques, ainda há pouco, agora há dias, descobriram uma bomba na estrada para a sua residência. E houve uma bomba e já vieram 3 grandes torres de energia no Brasil abaixo, de Rondônia e Itaipu. Ou seja, é evidente que vão fazendo ensaios de desestabilização. Não conseguem neste momento. E é por isso que é preciso estar atentos. Não é? Portanto, a democracia nunca foi tão valiosa como agora no Brasil, apesar de todas as críticas que lhe fazemos, mas a nossa crítica é porque é pouca. Queremos mais democracia. Não queremos menos. Queremos mais democracia participativa. Queremos mais participação dos movimentos populares no governo. E essa é que vai ser a grande antinomia, mas é outra conversa no futuro, como é que com esta aliança, este arco de alianças, é possível fazer o governo mais popular. Podemos deixar isso para outra altura. Professor Boaventura, a gente está imensamente honrado aqui com a sua presença, que abrilhantou bastante aqui o Fórum 11h30. Eu agradeço muito ao senhor pela participação, em nome dos nossos editores, em nome de toda a equipe da Revista Fórum e da TV Fórum também aí, do time todo que está ali coladinho na tela da internet acompanhando essa nossa entrevista. Muito obrigado. Foi um gosto estar convosco. Um abraço para a Ana, para o Henrique. Até à próxima. Tchau. Muito obrigada, professor.